Então, hoje o objetivo é a gente conversar sobre o que que o pessoal, o que que vocês andam fazendo de SEO, Regiane, Igor, e daí o Vanner vai comentando se o que vocês estão fazendo é bom ou não, para trocar experiências práticas com outros empreendedores, e aí sob a supervisão de alguém que domina um pouco mais o assunto, para ele dizer se realmente o que você está tentando fazer é a melhor estratégia e tal. Beleza? Quem quer começar? A Regiane ou o Igor? Falando o que vocês andam fazendo de SEO, algumas dúvidas que vocês tenham. E aí o Vanner vai tirando. Os dois estão sem áudio, não estou ouvindo nenhum dos dois. Regiane, quer Tá começar? aparecendo. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, eu tenho uma pergunta pro Vanner de Diga lá. como que eu faço o Google entender bem as palavras-chave do meu site e como que eu defino quais devem ser as palavras-chave do meu site. Vamos lá. Para o Google entender bem, na verdade, ele, ele sabe, na verdade, todo o conteúdo que você coloca. Então, para entender bem, na verdade, você precisa saber quais são as suas palavras-chave, né? Então, tipo, a Uhum, segunda pergunta, ela vem primeiro. Para você saber a palavra-chave, existem duas situações. Ou você está falando de um blog ou um site com vários artigos, então seria palavras-chave específicas para cada um desses artigos, ou quando você está falando de uma empresa específica ou de um serviço específico, você tem que fazer esse entendimento de palavras-chave para essa empresa específica. uhum, Muito bom de você fazer essa busca pelo planejador de palavras-chave do Google. Então, tipo, é uma ferramenta, depois eu passo o link para você enviar para o pessoal, mas é uma ferramenta do próprio Google que ele consegue te dar uma estimativa de todas as palavras-chave, de como estão sendo as buscas de acordo com aquela palavra-chave. Outro jeito fácil de saber também é você colocar essa palavra-chave direto na busca do Google e você consegue ver ali o que ele está retornando de resultado. Então, você vê que tem muito uhum. conteúdo. Então, essa na verdade, é uma das coisas mais úteis, na verdade, para se fazer. A partir do momento que você tem uma palavra-chave definida, você consegue fazer toda a parte de desenvolvimento do seu conteúdo para isso. É Uhum. sempre importante lembrar que conversou na terça-feira, né? Que você não precisa repetir várias vezes a palavra-chave, porque, na verdade, quanto mais você repete a palavra-chave, o Google coloca isso como uma coisa ruim. Então, você tem que colocar essa palavra-chave obrigatoriamente no título do seu artigo, né, como título principal. Você deveria colocar essa palavra-chave, no mínimo uma vez, no máximo 3 vezes, chutando muito alto 3 vezes, dentro do seu conteúdo, em momentos diferentes, em contextos diferentes. Na descrição que você faz dentro do meta tag e no título também dentro do meta tag, e essas palavras são importantes. Então, seriam os 4 lugares para usar essa palavra. Sempre Uhum. lembrando, título, para criar relevância, para essa palavra-chave ser melhor ranqueada pelo Google, para ele entender que isso daí é um conteúdo bem feito que vai ajudar as pessoas, você colocar ela dentro de um contexto inteligente, de um contexto que consiga, que seja explicativo, que seja descritivo para o que você está pretendendo fazer, dentro de uma página falando do seu serviço ou dentro de um artigo falando sobre o assunto X. Mas isso seria para eu ranquear para, sei lá, um determinado post de blog, para determinar sobre uma palavra X lá. Só que se eu quero que meu negócio Sim. ranqueie, por exemplo, como o da Regiane, eu quero que o meu negócio ranqueie para a secretária remota. Então, como é Uhum. que eu faço? Nesse caso, o que você pode fazer é o seguinte, como é um produto específico,
você deveria colocar no título do seu site, na página principal, essa palavra-chave. Então, secretária remota. Então, você colocaria lá, a primeira coisa, secretária remota, e mais alguma outra coisa que deu benefícios, ou que deu uma localização, que seja uma cauda longa, que seja mais fácil dela ser encontrada, de repente, em Curitiba. Então, seria secretária remota em Curitiba, ou secretária remota no centro de Curitiba, alguma coisa assim. Entendi. Ou secretária remota particular ou exclusiva, alguma coisa que de repente agregasse valor. Você colocando isso no título do site, que é o que vai aparecer ali na barrinha de navegação, e você colocando isso na descrição. Então, na descrição você fala, oferecemos serviços de secretária remota para você, etc, etc. Você coloca, você descreve seu serviço, em algum momento você coloca secretária remota. E esse secretário remoto não precisa estar exatamente junto. Se você colocar oferecemos serviço de secretária para trabalhos remotos. Então, assim, quanto mais fluido for esse conteúdo e você conseguir falar que você é uma secretária remota, porém não usando secretária remota, secretária remota, secretária remota, melhor. O Google entende que isso tem mais relevância. Outra coisa também, por exemplo, quando você está criando uma página de secretária remota, para isso de um serviço, por exemplo, você precisa colocar imagens. Então, dentro dessas imagens, você colocaria uma imagem de uma mulher falando no telefone, escrevendo alguma coisa numa agenda, e dentro dessa imagem você coloca uma explicação. Então, tem a tag out lá, e dentro dessa imagem você colocaria nossas secretárias fazendo atendimento remoto para nossos clientes, alguma coisa desse tipo. Entendi. E daí, no caso de serviços como a Polímatas, eu acho que como a Olist, que é onde o Igor trabalha, que são coisas que as pessoas não vão estar procurando no Google. Como é que eu faço para encontrar uma palavra-chave que faça sentido para o meu negócio e, ao mesmo tempo, que me faça ranquear bem para alguma coisa que as pessoas procuram? Quando você fala de serviço, por exemplo, no caso da Olo Design, ela pode ser encontrada de várias maneiras. Pode ser criação de site Curitiba, a empresa de desenvolvimento de site Curitiba, a empresa que faz site em Curitiba. Então, assim, se você tiver um texto comprido, que você cite todas essas palavras jogadas, é legal. Outra coisa que o Google também entende, que se você é uma empresa de desenvolvimento de site, você faz a criação de site, você faz a manutenção de site, ele consegue saber que uma coisa é linkada com a outra, entendeu? Na verdade, assim, o ranqueamento, para ele ser bem ranqueado, o Google leva muito em consideração, uma das principais coisas você se destacar dentro daquele nicho. Se for um nicho muito grande, coisas importantes são os backlinks, por exemplo, são a quantidade de clique que as pessoas encontraram você dentro do Google. Então, mesmo que você esteja na página 5, por exemplo, e aí as pessoas vão até a página 5 e elas acabam clicando no teu site, quanto mais cliques você tem, as pessoas vão achando isso organicamente, mais você vai subindo. Então, de repente, até é legal fazer um trabalho, assim, sei lá, chega na FENAC, entra no computador deles lá e faz uma busca com uma palavra-chave que você quer, que é um lugar totalmente diferente do seu computador. Aí você acaba fazendo com que esse ranking suba um pouquinho. Entendi. É complicado quando você está fazendo competindo com um serviço específico, principalmente se ele for muito usado, por exemplo, advogado, que você não consegue, tem muita concorrência na frente sua. Então, se você lança um site, por exemplo, que ele é muito novo, a intenção é sempre que ele seja bem e que esse conteúdo seja bem escrito. Então, quanto mais conteúdo tiver, melhor. Então, assim, de alguma maneira você vai colocando bastante conteúdo e depois você pode ir atualizando esses conteúdos para ele entender que o site ele tem relevância no assunto sobre aquilo, e de pouco a pouco você vai
incluindo mais informações. Se é um site novo, por exemplo, é legal subir artigos, é legal subir dicas, é legal fazer pelo menos uma atualização a cada 2 semanas, para que o Google saiba que, apesar de você ser novo, você está fazendo alguma coisa para o seu público. Legal, eu acho que isso que você começou a falar de backlinks, de criar um site novo, é bem a pergunta que o Igor mandou ali por texto. Você consegue ver? Deixa eu abrir aqui. Eu vou lendo então, pode Trabalho. ser? Eu acho que o Igor não deve ter esse microfone, mas eu vou lendo, tá bom? Maravilha, Lei. Eu trabalho no modelo de Pareto, 20% das ações com 80% dos resultados. Então cai naquele arroz e feijão de busca de palavra-chave, volume de busca, monitorar ranqueamento, títulos e keywords no começo do texto. O que você acha e como você conduz o trabalho de link building? Eu sei que é algo fundamental, mas tenho dúvida se sair pedindo links por aí com cold e-mail é a melhor solução. Cold e-mail, acho que de ser e-mails frios, e-mails para pessoas que ele não conhece. Vamos pensar no seguinte cenário. Um site começando do zero, nova URL, zero backlinks. Quero começar a ganhar espaço, relevância e autoridade produzindo conteúdo. Já separei as keywords e fiz conteúdo focado nessas keywords. O que vem depois? Monitoramento e busca de backlinks? Ou tem algo relevante que pode ser feito para ganhar tração nesse início? Se você já fez toda essa parte de monitoramento, de saber quais são as suas palavras-chave, etc., a próxima coisa é você começar a ser visto. Então, quanto mais visto você é, mais relevância você vai acabar tendo. Pedir backlinks, na verdade, ele pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Se você, eu acho que não é ruim você ir atrás, mesmo enviando e-mail frio para pedir backlinks. Eu acho que quanto mais gente começando a falar do teu negócio, começando a falar do que você quer mostrar, é bom. A única coisa que você precisa ter cuidado é que esses backlinks eles sejam reais, entendeu? E que eles não sejam 100% repetidos. Então, se você falou para alguém falar de você, você não pode passar um texto pronto para essa pessoa, e aí depois você passa o mesmo texto para outras 5 pessoas que vão colocar um link patrocinado para você, por exemplo. Que isso acaba entrando com um black hat. O Google vê que várias coisas estão apontando para você e ele acha que isso é ilícito. Mas se você conseguir... Explica o que é black hat, não sei se o pessoal sabe. Black hat são maneiras de você tentar conseguir posicionamento de formas ilícitas, que não estejam necessariamente dentro das diretrizes de qualificação do Google. Então, por exemplo, black hats pode ser textos escondidos dentro do seu site, links escondidos dentro do seu site, uma repetição de uma palavra-chave muitas vezes também, ela também é considerada black link, porque o Google sabe que você está querendo passar a perna nele. Outro exemplo, por exemplo, são páginas de entrada que elas são diferentes elas têm um conteúdo muito parecido, só que são 2 páginas muito similares. Então, o Google vê que são 2 páginas quase iguais, mas uma está otimizada para o sistema de busca e outra não. Link building, por exemplo, esse negócio que eu estava falando, é um black hat quando você faz uma troca de links e isso continua, muito exagerado. Ou então, tipo, quando você consegue colocar links em sites que não tem nada a ver. Por exemplo, um advogado coloca um link num site de receitas. Isso não tem relevância. Um site de um advogado deveria colocar link em alguma coisa que tivesse a ver com o que ele faz. Então, de repente, alguém fala sobre criação de empresa, lei trabalhista, esse tipo de coisa, o advogado poderia colocar ali. Mas se o Google sabe que você está colocando vários links em coisas que não são relevantes para o teu segmento de atuação, ele também acha isso errado. Outra coisa é você sair em blogs, sair em fóruns colocando spam sobre o que você faz. Conheça meu produto, conheça meu negócio e repetindo esses comentários que você faz, ou esses posts que você faz em tudo quanto é lugar. O Google também consegue identificar isso e os black hats, na verdade, você tem alguns tipos de punição. O Google pode ou cair a sua posição, ele te tira do
do resultado 2 para o 15, de repente, ou se for alguma coisa que ele vê que você está fazendo muita coisa errada, você é banido. Uhum. Existem casos, por exemplo, que você não sabe que você está fazendo black hat, porque você faz ali inocentemente e de repente você vê que a posição caiu nas buscas. Aí o que você faz? O Google Console mesmo, que é o antigo Webmaster Tools, ele consegue te dar alguns indícios de que você está fazendo alguma coisa errada. Então, é sempre legal você entrar no Webmaster Tools lá, você coloca que você é o proprietário do seu site, você sobe um arquivinho ali via FTP, e aí o Google ele te dá, na verdade, várias ferramentas para você conseguir melhorar o ranqueamento do seu site, entendeu? Legal. O Igor mandou uma pergunta agora, ele tinha mandado uma outra no meio, mas ele tinha mandado uma pergunta bem relacionada, vou ler agora para você já continuar no tema, né? Depois a gente volta para link building. Mas ele está perguntando se você já teve que lidar com punições do Google e se dá para reverter isso daí. Cara, o Google, na verdade, ele está sempre atualizando o robô dele. Então, de repente, o teu site hoje está em segundo lugar e, de repente, você vai ver ele está em sexto lugar. Então, assim, é sempre bom ficar de olho em todas as atualizações que o Google está fazendo para você saber o que você pode melhorar. Ele comentou da ZenRush aí, por exemplo, que é uma das ferramentas que ajuda bastante a fazer esse acompanhamento de como está seu site. E aí tem que levar em consideração também que os seus concorrentes, eles também fazem trabalhos de melhor posicionamento dentro do Google. Então, é bom sempre ver o que eles estão fazendo para você ter uma ideia também, para não cair atrás. Quando, de repente, você vê que você foi negativado pelo Google ali, você tem a chance de arrumar o teu site sempre. Então, se você entrou lá no Google Console e viu que você caiu de posição na busca do Google, entrou no Google Console e ele te mostra quais são as coisas que estão erradas, a primeira coisa que você deve fazer é arrumar essas coisas. E depois que você arruma, você pode pedir para o Google fazer uma varredura novamente. E aí talvez ele te coloque, se você foi 100% banido, ele te coloca outra vez, eles vão fazer a análise novamente, saber se você realmente corrigiu isso, e eles podem te colocar nas buscas de novo. Então, é sempre legal você saber o que foi feito, e se foi feito alguma coisa errada, imediatamente você já tem que corrigir isso. Legal. E voltando para a questão dos backlinks, que o Igor tinha perguntado antes, como que poderia conseguir esses backlinks, né? Acho que era uma pergunta que estava ali meio implícita no que ele escreveu. Como conseguir mandando e-mails frios para pessoas que você não conhece, para o cara linkar o teu site pro dele. Se você tem um blog sobre um assunto específico, todo mundo acha interessante fazer links patrocinados ou fazer troca de links. Uhum. Então, assim, existem ferramentas que elas conseguem mais ou menos esses backlinks para você. Só que o problema é que isso daí vai entrar com black hat. Então, tipo, tem, por exemplo, as link farms, que são sites fictícios que eles começam a linkar para o seu site. Backlinks é uma coisa muito delicada, porque se você fizer tipo, uma link farm, ou se você usar a troca de link de um jeito não natural, o Google vai te penalizar. Uhum. Então, assim, a melhor coisa que você faz é sair conversando com as pessoas que têm blog, sair conversando com as pessoas naquela parceria mesmo, para ver se as pessoas conseguem colocar um artigo seu, colocar uma referência sua, entendeu? Outra coisa que é legal também, que o Google hoje em dia, ele gosta que os textos âncoras que fazem link para o seu site, eles sejam com o nome do seu site. Então, antigamente, por exemplo, se usava muito, quando fazia referência a alguma palavra-chave, por exemplo, criação de site, você colocava lá criação de site, e dentro dessa palavra criação de site, você linkava para o site do Host Design. Hoje em dia, ele leva muito mais em consideração se você colocar o Host Design, o nome Host Design no texto, e fazer a linkagem daquilo lá, entendeu? Uhum.
E fazer link building, eu acho que o jeito mais orgânico e mais legal é você ir conversando com as pessoas e tentando conseguir isso. De repente, contratar uma assessoria de imprensa, mas que todas as referências, todos os artigos, eles sejam verdadeiros para você. Uhum. A gente está falando bastante, eu e o Igor. Regiane, quer perguntar alguma coisa? Regiane? Ela ligou o microfone, mas não está vindo o som. Manda aqui uma mensagem para ela, pergunta se ela está ouvindo. Acho que não está saindo o som. Quer mandar por texto também, então, Regiane? Pode mandar. Tá ouvindo, então? Uhum. Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou ler a pergunta aqui que o Igor mandou agora, e aí o Vanner diz a opinião dele. Essa tendência de artigos com mais de 1.000, 2.000 palavras, você acha que se aplica ao mercado brasileiro? Isso não acaba espantando os visitantes, já que muitas vezes eles querem uma leitura rápida, prática e aplicada? Sim, se aplica ao mercado brasileiro. E, assim, quando você faz um artigo que ele realmente é relevante, na verdade, assim, primeira coisa você precisa saber escrever. Então, quando você escreve e você explica bem, esse texto ele tem que ser fluido, entendeu? Então, assim, quanto mais palavras você tiver, realmente é muito melhor. E que seja pelo menos 1.000 palavras. Só que não adianta você enfiar um monte de vírgula e você começar a ler aquilo e ter um conteúdo chato. Por quê? Além da Vanner, peraí. Isaías, tá fazendo o eco do Vanner no teu microfone. Aí. Então, além do seu texto ser bem escrito e você ter mais das 1.000, 1.500, 2.000 palavras, ele tem que ser interessante o suficiente para o usuário começar a ler aquilo e achar ficar muito tempo lendo aquilo, porque o Google ele releva muito a quantidade de tempo que a pessoa está na página. Então, mesmo que seja um texto um pouquinho menor, de repente você coloca um vídeo ali que ele assista esse vídeo e acaba ficando mais tempo dentro da sua página. Você coloca um slideshow, uma galeria de fotos que a pessoa vai lendo e você coloca legendas legais que ela vai passando foto por foto e consiga ler aquela legenda. Mas não adianta nada você colocar um texto grande se ele realmente não for bem escrito. Então, assim, toda vez que você escreve um texto, manda para pelo menos umas 4 pessoas de áreas completamente diferentes darem uma opinião se aquilo realmente está fluido ou não. Acho que não adianta você ter um texto grande se ele não for bem escrito, que as pessoas vão começar a ler, vão se cansar e vão sair correndo do seu site. Vanner, e essa parada de artigos longos somado à quantidade de publicação? Tipo, faz artigo de mais de 1.000 palavras e publica várias vezes na semana. Isso funciona? Isso não funciona? Ele funciona bem. Teoricamente, quanto mais artigos bons você tiver e mais conteúdo você colocar, melhor é para o Google. O problema é que, assim, não adianta você ir colocando 40 artigos também, desses 40 artigos, 30 deles serem muito parecidos, entendeu? É bom você ter uma quantidade, você ter uma frequência de postagem, mas não adianta você baixar muito a qualidade. Então, se você falou de um assunto específico e daqui 3 meses você fala de novo, tudo bem, mas se você toda semana fala sobre aquela mesma coisa, começa a se repetir demais, o Google vai achar que você está querendo passar a perna nele. Então, se você não tem tanto conteúdo relevante, tanta coisa legal para colocar com uma periodicidade boa, de 1 a 2 semanas, é melhor colocar pouca coisa, mas que seja boa, do que muita coisa. O ideal é você colocar muita coisa boa, pelo menos uma vez a cada semana. Mas é complicado fazer isso na maior parte dos casos.
Então, na dúvida, escreva melhores coisas com menos periodicidade do que muita coisa com menos qualidade. Eu tenho uma dúvida, eu tô aqui do lado do Krieger. É, a gente usa o IOSH, né? Para ver a questão da qualidade do artigo nas palavras-chave. E às vezes você coloca uma palavra-chave de cauda longa, por exemplo, e aí quando você vai colocá-la no texto de novo, você coloca algum artigo no meio, você muda um pouco, né, a frase, ela não fica exatamente exata, né? Ela fica tipo exata em relação ao que você colocou ali no IOSH. Como que se trabalha com isso, assim, tipo, na questão de palavras sinônimas no Google, sabe? A palavra precisa estar exatamente como eu estipulei, sabe? Tipo, ela ficar repetindo, se eu posso colocar artigos no meio dela, sabe? Porque daí, se eu coloco um artigo, tipo, um artigo no meio da frase de cauda longa, o IOSH já não conta mais ela, daí ele vai ficar sinalizando que a palavra-chave não está lá, né? Na verdade, assim, quanto menos se repetir uma palavra no texto, melhor. Então, digamos que o máximo que se deveria usar são 3 palavras-chave repetidas ao longo do texto, seja ele de 1000 palavras ou de 2000 palavras. E o legal de você usar sinônimos é que, de repente, não todas as pessoas elas vão entrar no Google e procurar exatamente por aquela palavra. Elas podem procurar por sinônimos, que depende de como está a cabeça do teu usuário. Então, usar sinônimos é uma coisa muito legal. Eu acho que você tem que realmente fazer esse tipo de coisa, porque quanto mais palavras-chave repetidas você coloca, pior é. Você vai acabar caindo no ranking de posicionamento. E entra de novo naquele negócio, na qualidade do teu conteúdo e que ele seja fluido. Se você pega um texto e fica ouvindo e lendo exatamente a mesma coisa, a mesma palavra repetidamente, isso fica cansativo. É que então, o IOSH ele pede uma densidade, acho que de 1% em relação ao conteúdo do texto, né? Por isso que... Cara, essas porcentagens, elas são vários achômetros que tem por aí. Cada pessoa tem seu achômetro, teoricamente. Mas o Google fala que ele não gosta de palavras-chave repetidas, que isso acaba negativando o negócio. Então, use sinônimos, que é muito mais legal do que repetir a palavra muitas vezes. Como eu falei, repita a palavra no título, no meta title, no meta description, no título do artigo e em uma, 2 ou 3 vezes dentro do seu conteúdo. Mais do que isso, não é necessário. Entendi. Isaías, quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa que você está fazendo de SEO no seu negócio? Não, na verdade eu nem faço SEO, cara. Faz horas que eu não escrevo nada, não coloco nada no site, então provavelmente eu comece a fazer isso, mas eu tô estudando só. Entendi. E tem alguma dúvida que você quer perguntar pro Vanner? De como começar, talvez? Não, na verdade, mais é sobre campanhas, né? Como é que a gente faz as campanhas dentro do Google? Isso aí é bem, tipo, acho que uma dúvida quase que de todo mundo, né? Porque essas campanhas a gente direciona para um público, às vezes acaba acertando outro público e vem público que a gente não quer, às vezes também. Mas é isso. Aí você está falando de AdWords, é isso? Isso, Mas dentro do SEO você direciona a campanha também, né? Sim. Uma coisa que é sempre bom falar é que o Google é uma empresa que gosta de ganhar dinheiro, né? Então, ela sabe que você está investindo em AdWords, você acaba tendo relevância dentro da busca. Então, você consegue aumentar a tua visibilidade, tipo, o teu número, a tua posição no ranking, gastando um pouquinho de dinheiro dentro do AdWords. Respondendo a tua pergunta... Se você fizer as duas coisas, isso funciona melhor, né? Um pouco de AdWords e um pouco de SEO, né? Com certeza. Na verdade, assim, na dúvida, faz tudo, entendeu? Desde que você não entre dentro das coisas. Ô, Vanner, me disseram que o Facebook, quando você começa a gastar em ads, ele entende que você vai gastar dinheiro com o Facebook e daí ele começa a cortar o teu orgânico para você gastar mais dinheiro com o Facebook. E o Google não tem essa mesma lógica? Não, o Google, quanto mais dinheiro você gasta, mais ele te coloca. Pelo menos essa são as últimas
informações que eu tenho. Organicamente. Quanto mais dinheiro eu gasto no AdWords, mais ele me melhora no orgânico. Isso? Sim. Porque, querendo ou não, se você trabalhar bem o AdWords, depois eu já vou seguir respondendo a pergunta do Isaías. Quanto mais bem estruturado você consegue colocar teu AdWords, as pessoas acabam linkando o teu site por palavras-chave que você colocou lá que tem a ver com o teu negócio. Então isso daí também acaba contando para o Google. Fala, pô, aquela pessoa lá colocou a palavra X e dentro dessa palavra X ele gastou tanto dinheiro, mas teve tantos acessos. Então ele acaba também contando que todas as palavras-chave que as pessoas procuraram, que apareceu na tua busca, isso tem uma relevância para o teu site. Então é uma coisa que anda mais ou menos de mão dadas. Entendeu? Entendi. Aí, respondendo a pergunta dele, como estruturar bem uma campanha de AdWords? Na verdade, existem, como você estrutura no começo, o que você tem que levar em consideração bastante que você deve, tanto institucionais quanto do seu serviço. Então, você separa cada uma das campanhas e dentro dessas campanhas você coloca anúncios. Então, por exemplo, coloca 2 anúncios escritos de diferentes formas sobre a sua empresa, o que é a sua empresa, e depois você cria uma campanha falando sobre o seu serviço, uma campanha falando sobre o serviço e coloca também uns 2 ou 3 anúncios. Você vai acabar vendo o que tem mais resultado, qual é o anúncio que acaba sendo mais interessante, qual que tem mais clique, etc. Essa é a parte fácil. Então, por exemplo, você segmenta a tua região, você coloca quanto dinheiro você quer. Essas são as coisas que todo mundo sabe, que todo mundo teoricamente já faz. Uma coisa que é importante levar em consideração a partir do momento que você tem uma campanha criada, é que pelo menos a cada 2 semanas você precisa ver como que ela está sendo, que tipo de resultado ela está te trazendo. Então, por exemplo, não adianta nada você gastar dinheiro num anúncio, você colocou 3 anúncios diferentes para um serviço, e um tem 3 cliques, e o outro anúncio tem 400. Então, pausa esse anúncio que tem 3 cliques, entendeu? E outra coisa também, que é extremamente importante, é você ver quais são todas as palavras-chave que as pessoas chegaram até esse seu anúncio. Porque apesar de você selecionar todas as palavras-chave, que você escolhe quais são as palavras-chave e ele vai te dando umas dicas, existem possibilidades que pessoas entrem com outras palavras-chave que possam ser teoricamente relacionadas. Então, por exemplo, se você está vendendo um serviço de, vamos dar um caso, um serviço nutricional, e você não quer, você quer que as pessoas marquem uma consulta com você, que a pessoa faça um autoatendimento. Então, você tem que analisar todas as palavras-chave que entraram dentro dos seus anúncios e negativar as que não têm relevância para você. Por exemplo, se você está vendendo câmera da Sony, e você coloca a Sony ali, primeiro que a Sony vai ser... é uma palavra muito cara, então não vale a pena investir em AdWords com isso. Mas você vê que dentro dos seus anúncios tem Sony, as pessoas estão chegando por computador Sony, ou chegando por, sei lá, telefone celular Sony, você tem que negativar essas palavras, ou está entrando procurando telefone. Então você tem que prestar muita atenção em todas essas palavras-chave que as pessoas estão chegando, além do que você colocou, e negativar elas para você não perder dinheiro. Entendi. Mais alguma dúvida, Isaías? Não. Era mais, na verdade não é tanto dúvida assim, né? Mas é que as campanhas que a gente tem feito não tem dado certo, né? Então talvez a gente tenha que reestruturar isso. Tem uma pessoa para fazer isso, na verdade. Mais consistência. Alguma Porque dica? as campanhas que a gente fez. As campanhas que a gente fez, e tanto de SEO como de Ads, sempre deram resultados que a gente não queria, né? Vieram pessoas procurar que a gente não queria, né? Tipo,
pessoa física, muita pessoa física no lugar de pessoa jurídica, né? Então eu não sei como segmentar isso dentro do AdWords. Essa parte das palavras-chave negativas, eu acho que isso acaba sendo importante. Se você, não sei se você já fez algum tipo de acompanhamento sobre isso. Sim. Mas provavelmente você colocar só que seja tirar qualquer pessoa, qualquer palavra, tipo, por exemplo, casa, enfim, qualquer palavra que seja relacionada à pessoa, isso acaba dando um resultado um pouco melhor. Tá, vou tentar fazer isso daqui para frente. Mas a minha dúvida era mais isso mesmo. SEO a gente sabe que tem que ter os headlines lá, sempre tem que repetir as palavras e tal, e publicar bastante coisa, né? Fazer bastante artigo, né? Tem que ter paciência para escrever. Não necessariamente precisa ter tanta quantidade de artigo. Você tendo o teu site bem estruturado, de repente não precisa ter absurdamente uns 300 artigos ali. Mas você tem que despender um tempo, né? Não adianta você fazer um site e deixar ele parado lá e não publicar em lugar nenhum, não ter link, não ter nenhum link direcionado para o teu site, essas coisas assim não ajudam em nada. Ter links para o seu site ajuda bastante. Mas, por exemplo... se você não tiver, né? Estou falando isso, né? Se você não publicar e não colocar link em lugar nenhum, você não atrai gente, né? Exatamente. Mas aí, por exemplo, mesmo que você já tenha alguns artigos dentro do seu site, você não tenha tempo de escrever novos artigos, você pode atualizar os seus artigos. O Google, ele não liga só para a parte de você estar lá desesperado escrevendo coisa nova. Ele também sabe que se você tem um artigo antigo e existem informações novas que você pode colocar nele, você acabou fazendo uma atualização. Então ele também conta esse tipo de coisa. Então, de repente, escrever mais coisa, mudar uma informação, inserir um vídeo, inserir foto, qualquer tipo de coisa nesse sentido ajuda também. Ô, Vanner, e me diga uma coisa. Você falou da importância da atualização, né? Mas às vezes você faz umas pesquisas e daí, tipo, em primeiro lugar tá uma página aleatória de 1931, tem um dinossauro passando na página, tão antiga que, obviamente, aquilo tá muito velho. Por que fica em primeiro, então? Fica em primeiro porque, no geral, a relevância daquela página é muito maior. De repente, aquela página tem muito backlinks, de repente, aquela página está no ar desde 1996, entendeu? Querendo ou não, páginas que são mais antigas ou que teve mais acesso, o Google leva isso como mais importante que a sua. Entendi. Então, teoricamente, é complicado você competir com alguém que fale sobre aquilo durante muito tempo. E principalmente se essa pessoa já, apesar dela ter escrito o artigo em 2005, ela continua atualizando aquele artigo. Entendeu? Regiane, quer falar alguma coisa? Será que voltou o teu som? Oi. Não, pra mim tá tranquilo. Tem uma pergunta aqui do Igor, que ele mandou por texto. Como você mensura o retorno sobre investimento, ROI, do trabalho de SEO, considerando que dentro da empresa esse investimento é visto como de longo prazo? E quais são essas métricas de curto prazo? Na verdade, quando você fala de SEO, não existe curto prazo, né? A não ser que você esteja dentro de um nicho muito específico, assim. Existe, na verdade, assim, SEO você melhora, você consegue mostrar para o teu cliente que ele investindo aquele negócio, você mostra o antes e depois. Fala, seu site hoje está sem isso, e sem isso, sem isso. Então a gente vai fazer todo um trabalho para que ele consiga ficar melhor posicionado. Você não consegue prometer para o teu cliente que ele vai chegar na primeira página do Google e nem na primeira posição do Google. Uma empresa que fala isso, ela está mentindo porque ela quer enganar o teu usuário. Outra coisa também que, por mais que você faça toda uma campanha, e hoje
o seu site esteja na primeira ou na segunda posição do Google, amanhã ele pode cair, porque o Google resolve fazer alguma alteração dentro do algoritmo dele e você acaba caindo. Então, assim, você tem que mostrar, na verdade, que a pessoa está investindo para melhorar o site dela num contexto geral. Isso não necessariamente vai trazer algum tipo de retorno imediato, e muito menos que ela vai conseguir, você não consegue, não é tão palpável, entendeu? E de AdWords, por exemplo, você consegue ver todo mundo que entrou e quanto que a pessoa gastou. Normalmente, uma campanha de SEO, ela demora uns 6 meses para conseguir fazer um efeito real. Então, você falar que você consegue resultados super, hiper, mega rápidos, que o cara vai conseguir vender mais por causa disso, é mentira. Não tem como mensurar exatamente o que você consegue de resultados com SEO. O que você consegue mostrar de imediato é que a posição dentro da busca subiu X posições. Você saiu de divisão 5 para 15º e depois de 2 meses você foi para a primeira página do Google. Só que isso depende muito da tua concorrência. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer sempre é analisar a concorrência. Se você sabe que o teu site hoje é muito novo e não tem muita relevância, cara, sai atrás para fazer todo tipo de coisa para que o seu site tenha mais relevância e tenha uma quantidade muito grande de cliques também. Mas então, como é que um empreendedor ou alguém que trabalha dentro de uma empresa consegue saber se está indo pelo caminho certo? Você sabe que você está indo pelo caminho certo, porque você vai analisar as pessoas que estão entrando no teu site, você vai vendo como que elas chegaram naquilo, por isso que é interessante ter o Google Analytics. Você consegue saber como que as pessoas chegaram lá de um jeito prático. Então, você sabe as palavras-chave, você sabe se tudo o que você está fazendo está surtindo efeito. E você vai analisando isso entrando no Google e colocando a tua palavra-chave e vai vendo em que posição você vai aparecendo. É bem legal você ter essas ferramentas de acompanhamento que elas conseguem continuamente te dar ideias novas ou falar isso daqui está errado aqui, isso daqui está errado ali. Então, melhore isso. Teoricamente, você sempre tem que estar em constante busca para melhorar mais. Mas não adianta você fazer e deixar largado lá. É bom ter sempre aquele acompanhamento para saber se de repente teve alguma coisa que passou. O Google Console ele tem algumas ferramentas muito legais que ele dá uma boa ideia do que está errado no teu site e que você tem que fazer para melhorar. E outra coisa também que é sempre legal é ler e reler as diretrizes de qualidade do Google. Então, isso você tem, estando dentro de todas essas diretrizes e acompanhando o teu site, você vai ter resultado. Isso quase natural. E quais seriam umas métricas de curto prazo para eu ficar acompanhando? Que já que esse trabalho demora alguns meses aí para trazer resultado, o que eu posso olhar hoje para saber, tipo, não, estou indo na direção certa, daqui a alguns meses isso deve começar a me trazer alguns frutos? Cara, entra no seu Analytics e vê a quantidade de usuários que está entrando. Se as pessoas elas estão te achando, isso significa que você está indo pelo caminho certo. E aí você tem que analisar também, por exemplo, quanto tempo essa pessoa está no seu site. Porque não adianta nada você ter 450 visitas e dessas 400 visitas você tem uma taxa de rejeição de 90%. Tipo, você ter muita visita e as pessoas ficarem 2 horas no seu site, ficarem 15 minutos no seu site, ou 2 minutos que seja, do que elas chegarem lá e saírem correndo. Então, não adianta nada também. Por isso que a qualidade do seu conteúdo conta muito. São várias coisas, todo mundo sai andando de mão dada na mesma direção. Você pode ser achado, porém o usuário não gosta do que está dentro do seu site, do seu conteúdo. Então, você sabe se existe uma taxa de rejeição muito grande, alguma coisa você tem que melhorar. Existem ferramentas, e quando você fala de um site específico, cada site é um site, cada produto é um produto, cada serviço é um serviço. Então, existem ferramentas que você usa no acompanhamento, por exemplo, de
rastrear o movimento do mouse das pessoas, e você consegue, com elas, de repente, saber por que as pessoas ficaram tão pouco tempo no site. Estratégias para fazer as pessoas terem uma qualidade de conteúdo, uma qualidade de navegação um pouco melhor. Então, mensurar imediatamente é isso. Você sabe que você fez o trabalho básico de SEO, você sabe que você está tendo mais visitas no teu site e você sabe que as pessoas estão gostando de ficar no teu site. Então, essas são as primeiras métricas que você consegue levar em consideração e saber que você vai ter mais sucesso ainda no futuro. E daí pensando, né, vamos supor que você começou a fazer esse trabalho hoje, aí ele começou a trazer mais gente para o seu site, mas como é que você mede esse retorno sobre investimento desse trabalho de mais longo prazo? Além dos acessos, né? Porque não necessariamente acesso vai significar que você está fazendo dinheiro em cima desses acessos, né? É muito complicado você medir retorno sobre investimento só fazendo SEO. Entendeu? Você consegue falar, a partir do momento que você começou a sua campanha de SEO, converteu em X leads ou converteu em X reais em compras. Você pode fazer esse acompanhamento, mas isso não é necessariamente que você fazer todo o SEO do seu site, ele vai te dar mais dinheiro. Porque não adianta nada você ser mais visto, porém o seu produto, de repente, não interessa para ninguém. Entendeu? Aí, de repente, nesse caso, valeria muito mais a pena você fazer uma campanha de AdWords ou Facebook Ads e mostrar o seu produto para quem realmente interessa. Legal. O Igor mandou uma outra pergunta aqui. Você apontaria alguma coisa como o seu maior erro no trabalho de SEO? E se sim, né, se você já teve alguma experiência que foi um grande erro, um grande aprendizado, o que você aprendeu com esse erro que você cometeu, com base na sua experiência, claro. O maior erro é você fazer alguma coisa e achar que aquilo está pronto. Por isso que eu falei, é sempre importante você ter um acompanhamento e é sempre importante você fazer atualizações. Porque várias vezes você chega na primeira página do Google, nos primeiros resultados, e você fala, pô, beleza, tô ali. Então, eu vou largar a mão do site durante um mês e daqui X tempos eu volto. De repente, quando você vê, você já está na segunda página de novo. Assim, você tem que ter obrigatoriamente um acompanhamento e você sempre tem que ficar ligado, quando você trabalha especificamente com isso, o que o Google atualizou. Porque da noite para o dia você pode cair, ou da noite para o dia você pode subir. Então, se você sabe que existe uma atualização dentro do algoritmo do Google, você vai estudar para saber se seu site vai ser baixado ou não dentro daquilo. Então, assim, o maior erro de todos é sempre você fazer um negócio, chegar no resultado que você quer e esquecer seu site lá. Continua fazendo esse acompanhamento porque ele é extremamente importante. Banner, eu tenho uma pergunta. Se eu tenho meu site lá e eu crio uma conta no Medium, por exemplo, e começo a fazer links do Medium para o meu site, o Google entende isso? Entende, principalmente porque o Medium é um site extremamente importante. Só que você tem que fazer isso de um jeito inteligente, entendeu? Para ele não achar que você está querendo passar a perna nele. Então, você usa aquele negócio que eu falei antes, que o Google está levando bastante em consideração, é você, se você quiser só linkar para o teu site, você só coloca o nome do teu site com o link. Se você quiser levar para um artigo do teu site, você faz coisas como se elas fossem naturais, como se elas fossem orgânicas. Não tentando colocar um monte de link no Medium, por exemplo, só para ter mais acesso no teu site. E outra coisa, que o conteúdo de um e o conteúdo de outro sejam diferentes. Se você simplesmente colocar lá, ele pode achar que isso é um black hat. Entendi. Mas não só no Medium, mas de repente tipo Behance, Pinterest, enfim, qualquer rede social, qualquer site que tenha uma relevância legal para o Google é bom. E quanto mais, se você está em um site que tem muita relevância para o Google, é um site de referência, você acaba subindo no ranqueamento também, porque ele vai achar, pô, tipo,
O Krieger está lá no Medium, e o Medium é um site fenomenal. Então, isso quer dizer que se as pessoas estão acessando ele ali, é porque eu posso melhorar o ranqueamento dele, porque o cara realmente é bom. Entendi. E para fazer internal link building, dentro do meu próprio site, isso é necessário, não é? Como é que faz? Mesmo esquema de links externos? Ter links internos é extremamente importante. O Google gosta bastante disso. A única coisa que você tem que levar, tem que ter bastante cuidado, na verdade, é que esses links, eles nunca sejam links quebrados. Então, ter um site que tenha a navegação muito boa, você coloca vários links internos para os seus artigos se referir um ao outro. Isso é incrível, isso é muito legal, o Google gosta bastante disso, mas tente sempre ter certeza que todos esses links estão funcionando. A pessoa não está clicando num lugar e está indo para uma página que não existe. Legal. Alguma dúvida mais, Isaías? O Igor colocou ali que já tirou todas elas? Você ou a Regiane? Não, pra mim tá tranquilo, cara. É? Não tem muita dúvida, não. Eu cheguei atrasado, né? No Hangout. Se quiser perguntar alguma coisa aí? Não, tranquilo. Não? Fechado? De boa. Regiane, Fechado. quer falar alguma coisa? Então fechou, pessoal. Agradeço bastante ao Vanner por ter compartilhado o conhecimento dele aí com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem mais dúvidas, procurem ele, que com certeza ele vai estar disposto a ajudar vocês. Beleza? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Um abraço, bom dia para todo mundo. Um abraço, até mais, tchau. Tchau.